Ouça o que eu vou dizer. Deus vai ter que tirar algumas pessoas da sua vida, da sua vida. Deus vai ter que tirar algumas pessoas do seu acesso. Por quê, pastor? Mas pastor, essas pessoas fazem parte da minha história. Fazem parte da sua história, mas não fazem parte mais da sua estação. Porque se você entrar em um lugar, no lugar da bênção, do milagre, e se ali tiver alguém que não crê naquilo que você crê, que não enxerga como você enxerga, o milagre não vem. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículos de 1 a seguir. Hoje à noite, pastor, nós estaremos em francês. Então os irmãos estão convidados para pregar a segunda porção lá hoje à noite, tá bom? Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Quantos dizem glória a Deus? As 4 leis espirituais que transformam crises em milagres. Diga comigo: 4 leis espirituais que transformam crises em milagres. Se você crê que tem um som profético, diga profeticamente para o irmão do seu lado, diga assim: suas crises serão transformadas em testemunhos de milagres. Quem crê, diga glória a Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus. Um texto muito conhecido, é verdade, mas dentro desse texto tem revelações que não param de chegar, porque a palavra do Senhor, ela é profunda, ela é muito rica. E dentro desse texto que nós lemos, eu quero te apresentar 4 leis espirituais que você vai aplicar na sua vida, e sem dúvida testemunhos de milagres surgirão na tua vida diante de crises que você virá enfrentar. O texto relata que o profeta Eliseu recebe a visita de uma mulher viúva, perde o seu marido, e ao perder o seu marido, ela entra em 4 crises simultaneamente. Ela entra numa crise emocional, numa crise familiar, numa crise social e numa crise econômica, de vez, com a morte do marido. Com a morte do marido, ela entra numa crise emocional porque ficou viúva, está em luto. Perdi o meu companheiro, o amor da minha vida. Luto, crise emocional. Segunda crise, crise familiar. Os filhos estão órfãos de pai, estão sem pai. E a crise familiar piora porque os credores querem levar os meus filhos. Uma crise familiar terrível. Terceira crise, a crise social. Ela perde a voz na sociedade por não ter um homem ao lado dela. Naquela época a mulher não tinha voz. E a crise financeira mais pesada porque ele deixa uma dívida impagável. Ela não tem como se autossustentar, e por essa dívida vão levar os filhos dela. Esta mulher entra em 4 crises de uma só vez, mas não entrou numa crise, na crise espiritual. Ela disse não. Porque toda crise espiritual é opcional, diferentemente das outras crises que não são opcionais. Porque a crise espiritual você entra quando você perde a sua fé, mas Deus pode proteger a sua fé para não ser tocada, para que você não entre em crise espiritual.
E por que as outras crises não são opcionais, pastor? Porque você não tem controle da sua vida. Cristo nunca prometeu a você que você não entraria em crises. Aliás, ele disse, você vai entrar por muitas crises. No mundo você vai ter aflições, crises. Vai passar por crises emocionais, vai. Crises ministeriais, algumas vai. Crises familiares no casamento, irá passar, pode passar. Crises financeiras também. Eu não prometo a vocês que vocês não passarão por crises. Mas uma crise, essa é opcional. Se você guardar a sua fé, nenhum demônio, Satanás, nenhum homem pode te obrigar a você entrar na crise espiritual, porque você decidiu proteger a sua fé em Deus. Paulo disse o seguinte: eu combati o bom combate, eu passei por muitas aflições, por muitas crises, mas eu guardei a minha fé. Quando você guarda a sua fé, você escolhe não entrar em crise espiritual. Tem pessoas aqui que estão passando por algumas crises, mas você está na igreja porque você disse: tomaram o meu carro, a minha casa, tiraram de mim o que eu tinha, me traíram, me caluniaram, eu passei por crises, mas eu estou aqui porque a minha fé está inabalável em Deus, e eu não abro mão da minha fé, e nesta crise espiritual eu não vou entrar. Eu estou aqui para adorar a Jesus, para adorar a Deus. É por isso que você está aqui. Esta mulher não entra em crise espiritual, porque ela cria que Deus tinha a última resposta, e é por isso que ela vai ao profeta, e ela demonstra que estava em muitas crises, mas não estava em crise espiritual. A fé dela em Deus estava intocável, inabalável. E é isso que é mais lindo, gente. Satanás não entende isso. Como que ela pode estar? Ele pode estar passando por tantas dificuldades, tantos problemas, desafios, mas continua na igreja, louvando, adorando, servindo, bendizendo, pregando, cumprindo o seu chamado, porque a crise espiritual, ela é opcional. Posso passar pelo que for, mas a minha fé está inabalável em Deus. Nós não estamos em crise espiritual, a igreja está em pleno avivamento, em pleno crescimento. Quem crê nisso, dê glória para Jesus. O profeta então, ao ser procurado, não ilude esta mulher e nem faz falsas promessas para ela. O profeta, diferentemente, conduz essa mulher em 4 leis espirituais, ensina a ela os passos para viver milagres, situações resolvidas que somente Deus pode fazer. Quando ela diz: a tua serva não tem nada, eu preciso de algo, talvez ele estava pedindo ao profeta uma ajuda financeira, talvez para procurar os outros alunos, os outros profetas, fazer uma vaquinha e ajudar esta irmã na sua necessidade. Não que seja errado, porque isso é bíblico. Tiago disse: visitai, comunicai com os santos nas suas necessidades. Mas o profeta quis ensinar esta mulher algo que iria sustentar a sua vida dali para frente. O profeta conduz essa mulher em 4 leis espirituais que iriam redefinir a sua história. Primeira lei que o profeta aplica nela, ou ensina para ela, foi a lei da semeadura. A lei da semeadura é aquela lei que diz que Deus sempre te pede algo que você tem, para te dar algo que você não tem. Ele pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Observe que a lei da semeadura é uma lei um pouco chocante, porque você está precisando de algo, mas Deus também está te pedindo algo. E como que eu posso ter algo que eu preciso, se eu não tenho algo que eu gostaria de ter? É porque por mais que você esteja em escassez, Deus sempre preserva uma semente na sua vida. Eu vou repetir: Deus sempre preserva uma semente na sua vida. Quando o profeta pergunta para ela: o que é que você tem? É porque Deus sempre te pede algo que você tem, para te dar algo que você não tem. Uma semente que você tem, você planta, e você colhe frutos que você não tem. É uma lei espiritual. Para Jesus resolver o problema da falta de vinho, Jesus pede águas. E Cristo não encheu as 6 talhas vazias de vinho. Ele poderia fazer: Pai, enche as talhas de vinho. Não, ele disse: eu preciso que vocês me tragam algo. Eu preciso de algo que vocês têm, para dar a vocês algo que vocês não têm. O que é que vocês têm? Nós temos água. Enche então as 6 talhas de água. É o processo que envolve o homem, o processo que envolve a sua parte. Então eles enchem as talhas de água, traz até Jesus, e Jesus transforma água em vinho.
Milagres não podem acontecer até que você entregue algo ao Senhor. E Deus te pede algo. Foi o que aconteceu no deserto, as 2 vezes. Não tinha comida, não tinha víveres. Senhor, acabou a comida, não tenho o que comer. E são 3.000 homens, fora mulheres e crianças. E no segundo exemplo, 4.000, fora mulheres e crianças. Cristo disse: o que é que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas para que serve isso? Aqui está a lei espiritual. Não é a quantidade que vocês têm, mas é a fidelidade em usar, entregar ao Senhor, consagrar e esperar que disso aí, Deus usando, abençoando, vai trazer muitas multiplicações. E o texto diz que eles trazem 5 pães, 2 peixinhos e entrega nas mãos de Jesus. Jesus pega o que eles tinham e devolvem em grande quantidade daquilo que eles não tinham. Deus sempre te pedirá algo. Sempre que você abrir a boca e falar com Deus: Deus, eu preciso de uma bênção, comece a se preparar, porque a lei da semeadura vai ser ativada. Deus sempre te pedirá algo. Foi assim também que aconteceu com Elias e a mulher viúva, a mulher de Sarepta. Ela disse: eu não tenho nada para comer, só um pequeno bolo, um pouco de óleo, um pouco de farinha. Vou fazer um bolinho para comer hoje e morrer amanhã. O profeta disse: não coma esse bolo. Alguém está aí? Não. Não coma esse bolo. Esse bolo é sua semente. Faz um bolo e traga primeiro. Priorize o reino. O seu tempo, o melhor tempo é de Deus. A sua melhor parte é de Deus. O melhor do seu coração é de Deus. O melhor das suas paixões, pensamentos e projetos é do Senhor. O melhor da nossa finança deve ser de Deus. O melhor dos nossos pensamentos deve ser do Senhor. Não consuma aquilo que pertence a Deus. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Não coma este bolo. Por que não, profeta? Porque Deus sempre te pede algo que você não tem, para te dar algo que você não tem. Ela entrega o bolo e recebe uma padaria de volta, que duraria por muitos dias. Quanto dizem glória a Deus nessa noite? Então o profeta não disse assim: irmã, fica tranquila, Deus vai te abençoar. Não. Deus ensinou um princípio. Sempre que viemos no altar do Senhor, Deus pede algo. Talvez Deus esteja pedindo uma decisão, esteja pedindo um perdão para ser liberado, para aquelas pessoas que te ofenderam e te feriram, e você tem estado ressentido e diz: eu quero que o Senhor traga uma justiça tão violenta contra ele, porque ele fez assim comigo, ele me defraudou, ela falou mal de mim. Mas Cristo diz: não, para você ser mais abençoado e ser restituído 7 vezes mais daquilo que você perdeu pelos seus defraudadores, faça uma coisa: ore por eles. Para eu abençoar você, eu preciso que você abençoe os seus inimigos. Alguém está aqui? Diga amém. Deus vai te pedir algo. Sempre Ele pede algo. Moisés: Senhor, Faraó vem atrás de nós. Faz alguma coisa. Tem um mar vermelho, montanhas rochosas dos 2 lados, e um grande exército atrás de Moisés. Moisés levanta os olhos para os céus e ora a Deus. Só que não era tempo de orar. Era tempo de entregar a Deus, ou de usar algo que Deus já tinha colocado em nossas mãos. E Moisés diz: Senhor, abra. Deus diz: o que você tem na sua mão? O que que você tem? O que que você tem? O que que você tem para eu usar? Me apresenta. Eu tenho uma vara. Pega essa vara, toca na água, e ao tocar, o mar se abriu. Deus não vai de maneira nenhuma fazer o que você já recebeu do Senhor na sua mão, para tomar uma atitude, para tomar uma ação. É o que você tem, que você apresenta ao Senhor, e quando você entrega, Deus te dará algo que você não tem. O que é que você tem? Interessante. O profeta, se fosse agir na carne, iria dizer: não se preocupe, vamos resolver essa questão, tá? Vai dar tudo certo. O sentimentalismo, o emocionalismo, não. O profeta aplica uma lei espiritual. Você está precisando, mas mesmo na necessidade, você precisa entregar algo a Deus, porque o profeta entendia que a lei da semeadura funciona assim:
eu fecho um ciclo de escassez na minha vida e abro um ciclo de abundância com uma semente. E essa escassez pode ser espiritual, emocional, financeira, ministerial, pode ser profissional, empresarial, física, onde for. Você fecha um ciclo de escassez na tua vida e abre um ciclo de abundância através de uma semente. Deus te pede algo que você tem para te dar algo que você não tem. Só que essa mulher não conhecia essa lei, esse princípio. E ela disse: a tua serva não tem nada. A tua serva não tem? Ela chamou de nada o recurso que Deus iria utilizar para gerar o milagre dela. Mas sabe por que nós fazemos isso? Nós temos o mesmo problema: desprezar as coisas pequenas, desprezar as coisas comuns, desprezar as coisas que estamos acostumados e que já fazem parte da nossa rotina. Mas existia sim algo na casa dela. Existia um pouquinho de azeite que estava preservado. Alguém está aqui? Diga amém. Sabe qual foi a igreja que o Senhor Jesus mais exaltou? Foi a igreja de Filadélfia. Foi a maior igreja que recebeu o maior testemunho de Jesus. Mas sabe o que é que Cristo disse sobre ela? Você, ainda que tendo pouca força, não negaste a palavra da minha paciência, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. É nas coisas poucas que Deus está. É na pouca força, às vezes sim, Deus está aí. É na pouca fé que Deus está aí. É na pouca esperança que Deus está aí. Pastor, está difícil, mas tem um pouquinho, pega esse pouquinho. É na pouca possibilidade, é no pouco recurso, são nos poucos amigos. Deus não despreza as coisas pequenas. É por isso que em 1 Coríntios, Paulo disse: Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, usa as coisas que não são para confundir as que são, usa até as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você não tem noção do que Deus pode fazer com aquilo que Ele não vai colocar, já colocou nas suas mãos. Levante as duas mãos para o céu, se você pode, só por um instante, e no nome de Jesus Cristo, use aquilo que Deus já colocou na sua vida, já colocou na sua boca para você falar, já colocou no seu coração, já colocou na sua mente, já está no seu espírito. Já existem dons em vocês que estão adormecidos, existem potenciais em vocês que estão paralisados. É preciso despertar o dom, é preciso despertar o talento, é preciso despertar o potencial. Deus tem coisas grandes para fazer quando começarmos a usar aquilo que nós já temos. Por aquilo não que perdemos, mas por aquilo que temos. Você pode dar um aplauso e glória para Jesus Cristo nesta manhã? Segunda lei foi a lei da declaração. Diga comigo, declaração. Ele disse: declara-me o que você tem. Não me diga o que você não tem, me diga o que você tem. Sabe por quê? É importante você dizer o que você tem, porque o que você tem é o que Deus guardou e preservou. Deus não deixou que fosse tocado. Eu perdi algumas coisas, mas Deus preservou outras. O que é que você tem? Já que você tem, olha para cá, se alegre por isso que você tem. Declare o que você tem. Oh meu Deus, meu Deus. Porque o que sai da sua boca afeta o seu futuro, afeta o seu destino. O que, se você declara problema, luta, doença, crise, adversidade, fracasso, você está pavimentando a sua vida com aquilo que sai da sua boca. É uma lei espiritual, a lei da declaração. Crie, por isso falei. 2 Coríntios 4,13. Provérbios 18:21. A vida e a morte está no poder da nossa língua, palavra, boca. E quando o problema vem, a crise vem, um chega para o outro e diz: rapaz, a situação está difícil. A outra diz: está complicada. Um ligou com o outro, um concordou com o outro. Estamos sem dinheiro, realmente estamos sem dinheiro, estamos tudo quebrado. A situação está muito ruim, está difícil, está complicada, está estragada. Isso aqui não melhora, realmente não tem como melhorar. O que é que a Bíblia diz? Que tudo que concordarem na terra e ligarem na terra é ligado no céu. Assim que eu casei com a minha esposa, ela era muito nova e não conhecia de princípios
espirituais. E no casamento novo, ela dizia: amor, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Toda dia dizendo isso, repetindo, declarando: não tem dinheiro. E nós não saíamos do ciclo de escassez. Um dia o Espírito Santo me incomodou e disse: repreenda isso no amor. Eu disse: eu repreendo essas palavras, e a partir de hoje nunca mais você vai dizer que não tem dinheiro nesta casa. Vamos dizer: há provisão nesta casa, há cuidado de Deus nesta casa, há prosperidade. Sabe o que aconteceu? Não foi mágica. Semana seguinte, portas se abriram, entramos em uma nova dimensão de prosperidade, porque há poder nas suas palavras. Você me ouve? Diga amém. Há tanto poder em nossas palavras que Salomão já registrou isso, que o próprio Deus é o nosso exemplo. Romanos 4,17. Deus chama à existência as coisas que não são como já se fossem. O que quer dizer isso aqui, pastor Vinícius? O que não é, Deus está dizendo é. O que não está, Deus está dizendo está. O que não tem, Deus está dizendo tem. Você só não está vendo, mas já está tudo. Levar aqui. Alguém está aqui, diga glória a Deus. Ele chama a existência as coisas que não são. Ei, ele mesmo disse: as coisas que não são como já se fossem. O velho Abraão, não um velho infértil, é pai de nações. Esté não é uma órfã. Eu chamo Esté rainha do Império Medo-Persa. Davi não é um rejeitado, um desprezado, um bastardo. Eu chamo Davi rei de Israel. Eu não chamo Paulo um terrorista. Ele é um terrorista, perseguidor de cristãos. Mas eu chamo Paulo apóstolo dos gentios. Pedro não é um sanguíneo, cortador de orelhas, um homem iracundo, não. Pedro, eu estou chamando Pedro para ser apóstolo dos judeus. Chama a sua realidade, declarando aquilo que você crê em fé, e comece a ver o seu ventre se alimentar daquilo que sai da sua boca. Por que é importante declararmos? Porque Salmos 118, 17, o salmista disse assim: olha, eu não morrerei, mas viverei e declararei as obras de Deus. Não declare problema, o caos, a tragédia, a destruição. Não. Nós vamos declarar. Diga comigo: as obras de Deus. Levante as mãos e diga: eu vou declarar as obras de Deus. Declara-me o que é que você tem. Não tem nada. Tem. Declare: eu tenho ainda um pouco de azeite, e é desse pouco azeite que Deus vai trazer a provisão para muitos dias, e muitas vasilhas serão. Alguém está aqui? Dê glória para Jesus. Irmãos, a declaração é tão forte, é tão poderosa, que eu brincava quando eu era pequeno no colégio militar que eu estudava em Salvador. Eu fazia bullying de um outro colega meu, e o bullying era esse: eu sabia que ele não gostava dos Estados Unidos. Ele dizia: Estados Unidos é o imperialismo, Estados Unidos é uma nação terrível. Aí eu, sabendo que ele não gostava, eu ia fazer bullying com ele e dizia: América é um país maravilhoso. Ele ficava zangado comigo: sai daqui. Eu dizia: I love America, eu sou americano, Deus abençoe a América, para abusar ele, brincando. Onde eu fui parar? Um americano, me tornei americano nos Estados Unidos da América. Porque se você vai brincar com as palavras, brinca com coisa boa, irmão. As palavras são tão poderosas que a neurociência explica que se você falar e repetir diversas vezes, verbalmente, o seu cérebro passa a acreditar no que você fala, mesmo sendo mentira. Ele não discerne verdade da mentira. O cérebro absorve tudo que ele ouve. Está no seu corpo. Se o cérebro absorve as palavras que você fala aleatoriamente, imagina o reino espiritual quando recebe sementes que são palavras faladas em fé e em autoridade. Alguém está aqui? Diga, dê glória para Jesus. Declara-me o que que você tem. Ela deveria ter declarado: eu tenho ainda sim um pouquinho de azeite. Mas ela falou: eu não tenho nada. Mas quando você declara, você está
Quando Deus se encontra com o profeta Ezequiel no vale de ossos secos, a Bíblia diz que Deus não disse assim: profeta, licença, vou eu resolver o seu problema. Irmão, Deus não resolve o problema de ninguém. Não, Deus trabalha com você. Se você quiser, juntos trabalhamos. Use o que você tem, me entregue o que você tem, eu abençoo, eu multiplico, mas seja fiel com aquilo que você já tem. E detalhe, declare, fale o que eu coloquei na sua vida, afirme, declare. Ele disse: poderão esses ossos reviverem, profeta? Senhor, tu sabes. Ele disse: fale aos ossos, profetize aos ossos. Irmão, quem é doido de conversar com o osso? Ezequiel. Converse com o seu problema. Converse com o câncer, com a esterilidade, com a pobreza, com a perseguição, com a humilhação. Converse com a situação. Converse e diga: você vai entender que o meu Deus é poderoso. Davi conversou com o gigante e disse: você hoje vai cair, meu amigo. E vamos saber que há Deus em Israel. Alguém está aqui dando glória para Jesus? Eu disse: então você fale aos ossos. Não, Senhor, fale o Senhor aí para eles, por favor. O Senhor tem poder. Se Deus falar, vai acontecer. Não é eu, não, queridão. Já coloquei a minha palavra na sua boca. Use aquilo que você já tem. Use a palavra. Aí ele entendeu, se posicionou e disse: é o seguinte, ossos, já tem uma palavra, já está comigo o poder, a autoridade. E até hoje eu estava ignorante sobre uma das maiores armas mais poderosas que Deus me deu, que é a minha palavra. Palavra de crente tem poder, hein? Tem poder. Cristo disse: se um crente disser a uma montanha, ergue-te, lança-te daqui e vai para o mar, vai acontecer. Eu disse, irmã, em 30 dias você vai estar gerando. Em 30 dias gerou. Olha, irmão, nós não temos noção do poder que Deus colocou em nossa palavra. E quando o profeta liberou a palavra: ossos, ouça a voz de Deus. Os ossos se juntaram, veio os músculos, vieram os nervos, os tendões, vieram a pele, mas estavam mortos. Ainda a profeta não terminou. Fala agora e diz: receba. Eu estou ouvindo o Senhor. Recebam agora o espírito de vida. E um grande exército se levantou. Quando você abrir essa boca sua e começar a dar glória a Deus, a dizer aleluia, a dizer só o Senhor é Deus, é impossível que os ossos permaneçam, é impossível que o vale continue seco. Abra sua boca e profetize agora, vai, profetiza. Você está muito quietinho, está muito caladinho. Crente calado não recebe nada. A boca do crente é uma bomba atômica. Quando ele fala, afeta o mundo espiritual. Abra a boca, profeta, profetize nessa manhã. Abra sua boca de glória, glorifica Jesus. Abra sua boca e glorifique. Tem gente que está com a boca fechada desde que chegou. A boca está fechada, oh querido. A tua boca é uma bazuca. A tua boca é um dinamite. Nada acontece até quando você declara. Fale, declare. Isso não é confissão positiva. Não. Isso é o poder da declaração. Crie, por isso falei. Diga ao seu irmão: fale. Diga: abra a boca. Deixa Deus encher. Deus só... Alguém está aqui, diga amém. Deus só enche a boca quando ela decide a estar aberta. Deus não enche bocas fechadas. Para que Deus vai encher a sua boca, a minha boca? Não abre a boca. Abre a tua boca e eu a encherei. Primeiro você abre a boca, vazia. Depois eu encho. Levante a mão e dê glória para Jesus. Por isso dizemos glória, aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e celebrarei nele. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que a mim bendiga o seu santo nome. Quando vier a preocupação, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Comece a nutrir a sua mente, a sua alma, o seu espírito com declaração da palavra de Deus. Declara-me o que é que você tem, filhona. Ela disse: eu não tenho nada. Se você tem, aprenda que o seu milagre começa quando você começa a declarar o que Deus disse que iria fazer.
Peguei, profeta, lei da semeadura, eu tenho que dar algo para o Senhor, que eu tenho, para receber algo que eu não tenho, entendi. Segundo, declarar, eu tenho que falar o que vai acontecer, o que Deus falou, isso muito bem. Estou indo embora, posso ir? Não, não, volte aqui. Terceira lei, a lei do relacionamento. Diga, relacionamento. Vai lá e peça vasilhas, muitas, não poucas, aos seus vizinhos. Deus poderia mandar azeite direto do céu, sim ou não? Poderia. Mas Deus, para te abençoar, às vezes Ele vai usar, diga, pessoas. O relacionamento, a lei do relacionamento aponta para o corpo. Diga-me com quem você anda e eu direi onde você vai chegar. Os nossos relacionamentos definem os nossos destinos. Quando Deus quer te abençoar, não te dá coisas, te apresenta pessoas. Ele faz você assentar em mesas. E Deus coloca na mão de outras pessoas que Ele conectou a você chaves que você não tem acesso. Sabe por que Deus faz isso? Quem quer saber, diga amém. Para você não ser uma pessoa isolada, egoísta, egocêntrica, autossuficiente. Para receber bênçãos e vitórias, você vai ter que pegar a sua bênção na mão de alguém. A sua bênção está na mão de algumas pessoas que Deus apontou na sua vida. Vou dar a você 2 exemplos rápidos. 2 paralíticos, o que morava em Betesda e o outro que morava em Cafarnaum. A Bíblia diz que o de Betesda era um paralítico sem amigos, sem relacionamentos, isolado. Não tinha conexões, não tinha relacionamentos fortes, não tinha network, isolado. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo descia, sacudia as águas do tanque, e lá tinha pelo menos 2.000 doentes, que todo mundo, quando o anjo estava, a água corria, e o primeiro a entrar ficava curado. Ele não chegava, porque ele era paralítico. E quando Jesus chegou lá, disse, você quer ficar curado? Ele disse, eu não tenho ninguém. Eu não tenho? Era isolado, sem amigos, sem relacionamento. E por causa disso, ele teve que esperar quantos anos? Diga, 38 anos. Se tivesse um amigo, pelo menos, pastor, na vida dele, já teria carregado ele e colocado dentro do tanque, a bênção já tinha chegado. Só que o outro paralítico de Cafarnaum, ele, esperto, tinha quantos amigos? Quantos? 4. Os 4 amigos carregam ele, levam a casa onde Jesus estava, não podendo entrar, diz a Bíblia, eles sobem no telhado da casa. Ei! Trazem a maca para cima. Só que não tinha entrada no telhado. Olha o nível de sacrifício daqueles amigos. Arrancam as telhas, descem um amigo na maca e coloca diante de Jesus. Ouça, Lucas escreve dizendo assim, e quando Jesus viu a fé deles quem? Deles quem? Dos amigos, disse ao paralítico, perdoados são seus pecados, levanta, pega o teu leito e anda. Em outras palavras, você não fez nada, seus amigos fizeram tudo. Quem são seus amigos? Amigos que te prestam o ombro para chorar, que você pode ligar 2h30 da madrugada que vai atender. Quem são os teus relacionamentos que te emprestam as vasilhas quando você precisa? Eu não conhecia o pastor Vinícius, mas eu tenho um amigo que era amigo do pastor Vinícius, e através de um relacionamento eu cheguei aqui. José não teve amigos a vida inteira. Olha a trajetória dele. Os irmãos não eram amigos, Potifar não era amigo, a mulher de Potifar, endemoniada, muito menos, não era amiga. O copeiro na prisão não foi amigo, se esqueceu dele. O padeiro também não. José, um cara que não conseguiu estabelecer relacionamentos. E por isso José passou a vida inteira sofrendo, gemendo. Mas um dia Deus encerrou esse ciclo e disse, José, hoje eu vou te mostrar o poder de uma lei do meu reino, a lei do corpo, dos membros, uns unidos ao outro. E vou colocar na sua vida um homem só, um amigo, que vai mudar a sua história. Aqui está Faraó.
E quando o faraó se relaciona com José, esse amigo abriu todas as portas que estavam fechadas, porque Deus coloca alguém na sua vida para que seja canal de bênçãos para você. Por isso que Paulo disse: se não fosse por Epafrodito, se não fosse por Lucas e por Timóteo, eu não estaria aqui. Se não fosse por Abisai, Esbibenob haveria matado Davi. Se não fosse por Benaia, Davi morreria de sede. Se não fosse por Jonathan, as lanças de Saul teriam matado Davi. Se não fosse por Ur e Arão, que levantasse as mãos de Moisés no monte, a vitória não chegaria para Josué. Ouça o que eu vou dizer: Deus está conectando você com pessoas que fazem parte da sua história, do seu destino, e que vão te ajudar, como Simão Cirineu, a levar a cruz que está muito pesada. Oh, pastor Vinícius, que Deus envie Simão Cirineus para esse ministério, para esta igreja, para a sua casa, para a sua empresa. Pessoas que vão colocar o ombro de baixo e dizer: eu vou levar a cruz, Jesus. O Senhor não consegue, nem Jesus conseguiu sozinho. É por isso que Gálatas capítulo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Diga comigo: quanto mais vizinhos, mais vasilhas. Levante a mão para o céu, por favor. Olha para o seu irmão rapidamente, pega na mão dele rapidamente e diga assim, diga assim: vizinho, eu estou precisando de algumas vasilhas. Se você está aqui do meu lado, há um motivo pelo qual Deus colocou você aqui. Olha para cá. Prepara a tua equipe, prepara o teu time, fortalece os teus relacionamentos, porque é uma lei espiritual. Peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Agora, vasilhas, diga vazias. Diga não poucas. Por que vazias? O tempo está acabando, estou terminando. Vazias porque profeta, oi. Eu não estou precisando de vasilhas vazias. Eu estou precisando de azeite. Como que o senhor manda pegar vasilhas vazias? Para que serve vasilha vazia? Para que serve? Não paga conta. Eu preciso de azeite. Mas Deus está falando vasilhas vazias. Sabe por que vasilhas vazias? Porque Deus usa os vizinhos, sim ou não? Mas as vasilhas têm que estar vazias para que nenhum vizinho lá na frente diga assim: hoje você tem muito azeite porque eu te dei muito azeite. Não. Você emprestou vasilhas vazias. Quem mandou o azeite foi Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Sabe por que Deus, o profeta não mandou ela pedir azeite emprestado? Quem está aqui, diga amém. Para não aumentar a dívida dela. Deus não vai trazer mais um problema, vai resolver. E segundo, para que nenhum vizinho toque na glória que só pertence a... O vizinho te presta vasilha, vazia. Mas o azeite, quem é que manda? É o... Dê um aplauso de glória para Jesus Cristo. Não poucas, porque tudo que Deus fizer será em grande quantidade. Diga-se comigo: expansão. Diga alargamento. Diga crescimento. Você está aqui não? Alguém está aqui? Diga glória a Deus. Não poucas vasilhas. Ei, mulher, olha aqui para mim. Oi, profeta. Não traga as vasilhas de acordo ao pouco de azeite que você tem. Traga as vasilhas de acordo ao azeite que você crê que Deus vai te dar. Quanto mais vasilhas, mais azeite. Quanto mais vasilhas, mais azeite. A Bíblia diz: enquanto o menino trazia a vasilha, o azeite estava jorrando do céu, enchendo tudo, enchendo. Ela disse: traz mais vasilha aí, porque a coisa aqui está crescendo muito. E o menino disse: mãe, a vasilha acabou. E quando a vasilha acabou, o azeite parou. Deus respeita as suas vasilhas. Pedimos muito azeite, mas trazemos poucas vasilhas. Vamos fazer uma coisa?
Vamos usar nossa fé e entender que Deus é um Deus que quando manda você, que te entrega uma palavra e manda você fazer alguma coisa, não espere gato pingado com Deus não. Deus é Deus de abundância. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. A lei do relacionamento vai te conectar com pessoas que vão te impulsionar ao maior crescimento. Quem pegou, diga glória a Deus. Ok, profeta, valeu, entendi. Lei da semeadura, lei da declaração, lei do relacionamento. Posso ir? Ainda não. A última lei, essa aqui é a mais importante de todas. Qual é? A lei da concordância. Lei de quê? E sabe como que essa lei se aplicou na vida dela? A lei se aplica na vida dela quando o profeta disse: entra na sua casa e fecha a lei da concordância acontece quando com as portas fechadas. Por quê, pastor Joey? Porque só pode entrar no seu lugar de milagre quem concorda com aquilo que você concorda, quem acredita naquilo que você acredita, quem crê naquilo que você crê. Ouça o que eu vou dizer. Deus vai ter que tirar algumas pessoas da sua vida, da sua vida. Deus vai ter que tirar algumas pessoas do seu acesso. Por quê, pastor? Mas pastor, essas pessoas fazem parte da minha história. Fazem parte da sua história, mas não fazem parte mais da sua estação. Porque se você entrar em um lugar, no lugar da bênção, do milagre, e se ali tiver alguém que não crê naquilo que você crê, que não enxerga como você enxerga, o milagre não vem. Por isso que Jesus entrou na casa de Jairo e disse assim: a menina está dormindo. E todos riram-se dele, porque ela estava morta. Mas riram-se porque não criam. Sabe o que Cristo fez? Mandou todo mundo sair para fora. E só ficou Jesus, Jairo, Pedro e o defunto. Porque se tiver uma pessoa que não crê naquilo que você crê, o milagre não vem. Cristo disse, lei de concordância: tudo que vocês ligarem é ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra é desligado no céu. Tudo que 2 ou 3 concordarem na terra sobre qualquer coisa que fizerem, será feito pelo Pai que está no céu. Portanto, ande com quem crê naquilo que você crê. Viva com pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que veem como você vê e que ouvem como você ouve. A visão conjunta potencializa o milagre. Jesus, quando orou lá no Getsemane, ele disse: Pai, ficou sozinho. E foi provisional que Jesus orou sozinho. E quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, estava sozinho. Se Pedro tivesse ali, se João tivesse ali naquele momento, ele dissesse: amém, Pai, afaste dele esse cálice, ia se ativar uma lei espiritual de concordância, e Deus teria que fazer. Deus permite o seu filho estar sozinho, para que no momento de fraqueza ele dissesse: afasta de mim esse cálice. Ninguém dissesse amém, não fosse ligado na terra, não fosse concordado na terra, porque Deus já sabia que Jesus iria voltar atrás e dizer: mas não seja feita a sua vontade, mas seja feita a minha. Quando você quiser potencializar atividades espirituais e portas abertas e milagres na sua vida, junte-se a alguém que crê naquilo que você está crendo. Entra no seu quarto e fecha a porta, porque é melhor você estar sozinho às vezes do que com alguém que não crê naquilo que você está crendo. Jesus chegou em Nazaré e não pôde fazer milagre, gente. Jesus curou apenas alguns e disse: se maravilhou da incredulidade deles. Porque se estamos vivendo com pessoas que não acreditam na nossa visão, milagres não acontecem, nem com o próprio Jesus. O nome disso é jugo desigual. E eu termino dizendo isso aqui para você. O jugo desigual é tão poderoso que ele trava bênçãos que Deus disse que seriam suas. E vou te explicar. Se tem um rebelde chamado João, rebelde, João é rebelde, você é Pedro. Deus diz: Pedro está na minha bênção, mande a bênção para Pedro. Alguém não diz assim: Senhor, mas Pedro está andando com João. João é rebelde. O Senhor já falou com João: não faça isso. Ele faz. Me obedeça. Não obedece. Então João está em rebeldia, que é pecado de idolatria, de feitiçaria.
Então o que acontece? A bênção é para Pedro, mas porque Pedro está com João, Deus tem que segurar a bênção de Pedro, porque se Pedro for abençoado, ele vai passar a bênção para João. E João não está em bênção, debaixo de bênção. João está debaixo de juízo. Quantas vezes eu ajudei pessoas que estavam em algum tipo de crise, e quando eu coloquei o meu dinheiro, naquela semana eu entrei em uma crise financeira terrível. Eu falei: Senhor, por quê? Deus disse: esse dinheiro que você mandou para ele é para balada, é para boate, é para bebedeiras. Ele está em rebelião comigo. E sempre que você semeia uma semente, uma terra que não produz frutos, a sua semente morre naquela terra. A parábola do semeador, a semente era boa, mas ele passou em 3 terras lançando semente, não colheu nada, matou a semente dele, porque a terra era ruim. Deus não pode abençoar quando você semeia uma semente, uma terra que não é próspera. A primeira terra os pássaros comeram, a segunda terra o sol queimou, a terceira terra o espinho sufocou, porque eram pessoas erradas, associações erradas. Não havia concordância, mas esse mesmo semeador lança semente na última terra, que era uma terra boa, aí colheu 30, 60 e 100 vezes mais. Deus está dizendo: eu vou ter que tirar da sua vida, que não mais faz parte da sua história, mas fica tranquilo, quando eu podo a videira, é porque tem alguns excessos que não precisam mais estar ali. Tem muito volume, mas tem pouco fruto. E quando Jesus poda, aquela árvore volumosa fica toda magrinha. Está magra, mas está saudável. Aquele relacionamento, eu amava ele, era bonito, tinha dinheiro, mas estava te levando para o inferno. Deus teve que podar, que tirar, que cortar. Porque a lei da concordância, ele precisa crer naquilo que você crê, sentir o que você sente e ver como você está vendo. Deus está dizendo: ainda que você fique no quarto, mulher, com você e seus filhos sozinho, nenhum vizinho que te prestou vasilha lá atrás, mas não vê mais como você vê, tem que estar com você. Feche a porta, mas lá dentro eu vou derramar o meu milagre. Fica de pé em nome de Jesus Cristo de Nazaré.